Seja bem-vindo ao podcast Ikigai em Foco. Eu sou a Narayana Gontijo, sensei do Instituto Ikigai. Eu sou o sensei Damião Jefferson. Sou o sensei Matheus Camargo. E no podcast de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o Dojokun e o Nijokun. Eu acho que é um assunto muito importante para quem pratica karatê e também que vai assimilar com a vida de uma pessoa comum também, porque eu entendo que o Dojokun e o Nijokun, ele tem pontos que a gente usa no cotidiano mesmo não sendo praticante de karatê. Então, para iniciar, eu queria perguntar para você, Sensei Damião, o que significa o Dojokun, o que significa o Nijokun? Então, Dojokun é o lema do karatê, né? São aqueles pilares que regem a nossa arte. O mestre Funakoshi deixou ali um legado, né? Alguns ensinamentos, e que todo praticante de karatê, em especial do nosso estilo Shotokan, devem seguir, né? Como um norte, como uma direção, para que tenha um karatê realmente significativo, né? Que vai além dos movimentos. É a filosofia do praticante de karatê. Legal. E para você, Sensei Matheus? O Dojokun é um lema, né? Não é, são 5 lemas a serem seguidos, não são 5 sugestões, né? E como o sensei Damião falou, ele vai além da arte marcial, né? São lemas que modam caráter, modam respeito, modam princípios, né? Valores. Ok. E, Sensei Matheus, você poderia falar pra gente o Dojokun que você mais se identifica com ele, ou todos, enfim? Assim, o Dojokun que mais eu vejo que mais em evidência é o conter o espírito de agressão, né? Normalmente o pessoal mais novo chega na dojo querendo praticar karatê, os faixas brancas, eu vou aprender a bater, vou fazer e acontecer. E não é bem assim, né, sensei? Conter o espírito de agressão, ele nos ensina que você não é porque você tem a técnica que o seu valor moral ele não é usado, né? Então, assim, você aprende karatê, mas tem uma forma de ser utilizado. Você não aprende para bater, entendeu? Você aprende para se defender. Então, não é porque você está numa dojo, praticando determinadas artes, que você vai usar sua técnica de forma errada, né? Sim, e pra você, Sensei Damião? Bom, pra mim, né, eu que sou professor, sou meio suspeito em falar. Eu acredito que, assim como o mestre Funakoshi deixou de ensinamento, Itoitsu, né, primeiro. Então, quando a gente vai pegar ali o Dojokun para estudar, percebemos algo bem interessante, que é, primeiro, esforçar-se para a formação do caráter. Aí depois vem, primeiro, criar o intuito de esforço. Depois vem, primeiro, né, conter o espírito de agressão. Depois vem, primeiro, respeito acima de tudo. Então, todos esses conceitos, eles vêm em primeiro lugar, o que significa que é o mais importante na vida de um praticante de artes marciais. Então, assim, eu costumo dizer que aquele Dojokun que você geralmente esquece, ou que você tem mais dificuldade de assimilar, é o que você tem mais necessidade de aprender ou de incorporar. Se a pessoa geralmente esquece provavelmente é aquilo que mais dói nela. Então, é algo que precisa ser trabalhado, né? Então, não acredito que tenha um mais importante que outro. Todos devem vir em primeiro lugar. Todos é a base para que você consiga realmente aprender a arte marcial. Entendi. E como que a gente diferencia? Porque eu acredito que quando você entra no karatê, e até para as pessoas em casa também entenderem, existe o Dojokun e existe o Nijokun. Qual seria a diferença entre eles? Tipo, existe uma diferença? Não existe? Bom, o Dojokun, ele é o lema do karatê, né? Eu costumo dizer que são os pilares, né? Quando você vai construir uma estrutura, você precisa de pilares. Os 5 lemas do praticante, na nossa escola, por exemplo, a gente internaliza aquilo a cada aula. Não existe nenhuma aula que comece e não termine com saudação. Isso já é Nijokun, tá lá dentro dos 20 princípios, né? Mas dentro do Dojokun a gente precisa recitar aquilo a cada aula para internalizar, para que realmente vire o primeiro na minha vida, que primeiramente eu deva respeitar acima de tudo. Então, basicamente é isso. O Nijokun são 20 princípios ou 20 conceitos que o mestre Funakoshi nos deixou para que possa auxiliar na sua vida, no seu cotidiano, que são claros, eles são autoexplicativos, mas o Dojokun são os 5 pilares principais na arte marcial. E esses devem ser ensinados primeiro. Antes mesmo da pessoa aprender a fechar a mão, deve ser ensinado o Dojokun.
Entendi. O Dojokun, ele são 5 lemas, né? São mais voltados para valores, né? Valores e princípios. E o Nijokun, a gente nota que é mais voltado para dojo, né? Assim, a gente nota que são princípios, são lemas ali mais voltados para associado ao karatê em si, né? Tem um que é citado que o karatê é como água quente, se sai do calor constante, logo esfria. Então, assim, o Dojokun são lemas voltados ao princípio, o Nijokun ao lema do dojo. Legal. E se a gente fosse definir, por exemplo, o Dojokun, aliás, com uma só palavra, Sensei Damião, como você definiria? Qual seria a palavra foco? Bom, não dá para falar em uma só porque são 5, né? Mas dá para a gente resumir ali, por exemplo. É o que eu quis dizer. O primeiro, né? Esforçar-se para a formação do caráter. Autoexplicativo, caráter. Ninguém nasce com caráter, né? Isso é algo que precisa ser formado. Então, se resume em caráter. Respeito acima de tudo. Respeito, como eu falei, ele é autoexplicativo. Fidelidade ao caminho da razão. Fidelidade, ser fiel aos seus princípios, aos seus valores. Então, dá pra gente resumir, ele, na verdade, são autoexplicativos. Quando a gente pega, por exemplo, o Nijokun, o primeiro diz assim, primeiro, não se esqueça que o karatê deve iniciar com saudação e terminar com saudação. Ele é autoexplicativo, isso é o respeito que você deve ter pelo próprio karatê, pela modalidade que você pratica, por tudo que você aprende de valor no karatê. O segundo, primeiro, no karatê não existe atitude ofensiva. O karatê ele nunca pode ser usado de forma agressiva ou para agredir alguém. E sim, ele desde que foi criado é uma arte marcial de autodefesa. Então você deve usar para se defender, nunca para agredir. Mas às vezes a melhor defesa é um ataque. Mas você vai usar essa defesa, vai usar de acordo com o acontecimento ou com a situação. Né? Sempre com o intuito de se defender. Né? Significa que você tem valores morais, mas a gente também treina a técnica, né? Então, assim, a questão da agressão é o fato de agredir. Mas, igual o Sensei falou, se você se viu numa situação que você tem que se defender, não significa que você tem que tomar o primeiro golpe para depois se defender, né? Isso, igual o Sensei falou, a questão às vezes é necessário um ataque, é a melhor defesa. Vai parte também do autoconhecimento. A gente ensina as crianças que elas devem, primeiramente, saber lidar com as situações, com as emoções, com os acontecimentos, não se colocando na situação de perigo. Isso também volta-se ao ensinamento. Eu acho que seria interessante a gente colocar o que é Nijokun, a maioria das pessoas não conhece, então vou fazer aqui uma leitura rápida. Como eu falei, eles são autoexplicativos, mas são conceitos que provavelmente vai servir para quem não é praticante de arte marcial e para aqueles praticantes de arte marcial que não conhecem, conhecer um pouquinho sobre o que é o Nijokun. Eu citei aqui os 3 primeiros, né? Vou dar continuidade aqui porque eles são autoexplicativos. Então, o karatê, ele é um assistente da justiça. Né? O quarto diz, primeiro, conheça a si próprio antes de julgar os outros. O próximo, primeiro, o espírito é mais importante do que a técnica. Primeiro, evite o descontrole do equilíbrio mental, entrando naquilo que a gente estava falando, né, do autoconhecimento. Depois vem, primeiro, os infortúnios são sempre causados pela negligência. Primeiro, o karatê não se limita apenas à academia. Depois, primeiro, o aprendizado do karatê deve ser perseguido durante toda a vida. O karatê não se resume a uma graduação, a uma competição, a uma conquista. É uma filosofia de vida, é um modo de se viver que deve ser buscado por toda a vida. Dando continuidade, o 10º Nijokun, que também é o primeiro, né? Todos estão em primeiro lugar, eles já começam pelo primeiro. O karatê só dará fruta quando associado à sua vida cotidiana. Primeiro, o karatê é como a água quente. Se não receber calor constantemente, torna-se água fria. Isso é constância, isso é a disciplina. Depois, primeiro, não pense em ser vencido. Não pense em vencer, pense em não ser vencido. É impossível vencer alguém que se recusa a ser vencido. Se a pessoa não desiste, como vencer essa pessoa? Então essa é a mentalidade que o karateka deve ter e são os ensinamentos que o mestre Funakoshi nos deixou. Depois, mude de atitude conforme o adversário. A minha forma de lutar, ela não pode ser a mesma com todas as pessoas. Se eu estou lutando com uma criança, logo o meu modo de lutar deve ser conforme uma criança luta. Se eu estou lutando com uma pessoa de menor estatura, menor força física, eu não devo mostrar a minha aptidão técnica física em cima daquela pessoa. Eu devo mudar a minha forma
conforme o meu adversário, né? Entender isso daí também. Depois, primeiro, a luta depende do manejo dos pontos fracos e fortes, Kyo e Jitsu. Imagine que os membros de seu adversário são como espadas. Para cada homem que sai do seu portão, existem milhões de adversários. Em potencial, tudo pode ser um adversário. Eu costumo dizer que para quem é karateca, ele nunca pode ser pego de surpresa, né? Ele tem que estar sempre preparado para qualquer situação. Em potencial, ao atravessar uma rua, eu posso ser ali, de repente, atingido por um carro. Mas se eu estou com a mentalidade de prestar atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, provavelmente isso não vai acontecer porque eu estou sempre me prevendo, né? Me prevenindo daquela situação. Esse é o pensamento que o karateca deve ter. E são esses os ensinamentos que o mestre nos deixou. Depois, no início, seus movimentos são artificiais, mas com a evolução tornarão-se naturais. A prática do fundamento deve ser correta, porém a aplicação torna-se diferente. Não se esqueça de aplicar corretamente alta e baixa intensidade de força e expansão, contração corporal e técnicas lentas e rápidas. E por último, que eu acredito que não menos importante que os outros, que também é o primeiro, estudar, praticar e aperfeiçoar sempre. Então são esses os 20 princípios que chamamos de Nijokun, né? Diferente dos 5, que é um lema a ser elicitado a cada aula para que possa ser internalizado. Os 20 princípios, ou os 20 conceitos que o mestre Funakoshi nos deixou, são ensinamentos, né, que podem ser levados para a vida inteira, independente se você pratica ou não a arte marcial. É muito legal o Nijokun e o Dojokun, porque algo que você já falou é que quando o aluno vai falar lá na frente, né, o Dojokun, e ele esquece provavelmente o que tá pesando, faltando, né? Sim. que tá precisando trabalhar aquilo nele. E eu já ouvi falar, eu acho que foi até você, Sensei, que falou que quando existe um problema, ou quando você está sentindo que precisa de um conselho e precisa resolver aquela questão, eu indicaria a Bíblia também, né? Mas se você procurar no Nijokun, você certamente vai encontrar uma resposta. Se você é um praticante de arte marcial, em especial do karatê, se você não encontrar ali nos primeiros 5 princípios, certamente estará nos 20 ensinamentos. Não falha. Sim, tem algum... Essa questão que o Sensei falou, a gente vê muito na prática, né? Porque, assim, igual eu falei, não são 20, não são 5 sugestões, nem 20 sugestões, né? São 5 lemas e 20 princípios. A questão, por exemplo, do que eu falei, que o karatê é como água quente, se não receber calor constante, logo esfria. O Sensei sempre mostra pra gente nas aulas que, gente, olha pro lado, olha pra trás, vê seus amigos que estão treinando. Logo surge uma oportunidade, Sensei, hoje eu não pude treinar porque eu tive um evento, eu tive que chegar atrasado. Vou no cinema, assistir um começa filme. assim, né? E aí vai se esfriando. É um lema que é faltando. claro, né? No sentido de karatê como água quente, se não receber calor constante, logo esfria. Começa assim, nessas pequenas coisinhas e logo Mestre Funakoshi passou por esse caminho antes, certamente ele sabia do que estava falando. Isso aí não surgiu do nada, né? E tem uma outra questão também, por exemplo, quando a gente fala no final da aula, é para o aluno ficar repetindo e gravar aquilo nele. Internalizar. E como seria praticar o Dojokun, o Nijokun em aula, por exemplo? Como seria serve como pilar, né? Quando a gente coloca o respeito acima de tudo, não é porque eu consigo chutar a sua cara que eu deva chutar. Isso. Eu posso controlar, né? A gente sempre ensina que o espírito é mais importante que a técnica, que a sua vontade de vencer deve ser maior do que a sua dificuldade. Então, às vezes, o praticante, o aluno está ali num momento de dificuldade e você percebe que o colega do lado fala, olha, não, é assim, assim. A pessoa tá auxiliando ele porque já passou por aquele caminho. A questão do autocontrole. Não, eu quero provar que eu sou melhor e eu vou fazer e de repente, poxa, mas espera aí. E o mude de atitude conforme o adversário. Sim. Então, Isso. A questão são autoexplicativos. Durante a aula, a gente consegue perceber aquele Nijokun sendo colocado em prática, às vezes até de forma involuntária. Isso, a questão da organização dos pequenos, né? Sim, tudo isso está envolvido. O respeito. O karatê começa e termina com saudação.
Não existe uma apresentação de karatê que seja das formas, não existe uma luta, não existe um treinamento realizado com o colega que não comece por esse princípio de saudação. Então, antes de qualquer coisa, a saudação. Primeiro a gente se curva, agradece ali a oportunidade para depois a prática. Quando termina, da mesma forma, o karatê começa e termina com saudação. Eu não termino a luta ali e viro as costas e saio. Então, é A isso. questão do respeito também, antes de qualquer luta, antes de qualquer comitê, combate, tem a questão da reverência, né, do respeito. Ao terminar, tem a questão do respeito. Então é isso. Diferencial do karatê. Nijokun que eu gosto muito é aquele estudar, praticar e aperfeiçoar sempre. Que é algo que a gente pode pôr em prática em tudo. Porque se você quer entrar numa faculdade específica, você tem que estudar, você tem que praticar e você tem que se aperfeiçoar. Não dá para você só focar no estudo, porque não dá para você só focar em algo. Você tem que juntar, ter uma junção. E algo que geralmente a gente fala nas aulas, que de tanto escutar você falando, eu costumo falar também, é que quando uma criança cita esse Nijokun, estudar, praticar e aperfeiçoar sempre, eu falo, ou o sensei fala, e é isso que vai te tornar faixa preta. Ou não faz isso não, senão você vai virar faixa preta. E tem Psicologia que se aperfeiçoar, negativa. né? Senão fica naquela mesma sempre, né? Só praticando, não se aperfeiçoa, fica só... Não dá, né? O estudar, e isso daí já serve como um norte pra gente. Primeiro estudar. Primeiro você estuda. Você adquire o máximo de conhecimento possível a respeito daquilo, até para ver se é aquilo mesmo que você quer. Depois que você estudou, teve ali o conhecimento teórico necessário, aí você pratica. Pratica o quê? O que você estudou, ora. Aquilo que você aprendeu, você vai praticar. Depois que você estudou e está praticando, o aperfeiçoamento ele vem de forma natural. Isso. Né? A evolução dá-se pelo estudo e pela prática, em qualquer área da vida. Seja na medicina, na engenharia, no direito, seja na educação física e seja no karatê. A evolução consiste no estudar, praticar e se aperfeiçoar. Se você estuda e pratica aquilo que estuda, você provavelmente vai perceber ali seus momentos de falha ou de repente do que é necessário para que você evolua e o aperfeiçoamento ele vai vir de forma natural. Igual a Sensei Nara falou, isso não é só no karatê, na vida, né? Na questão da faculdade, da escola, um projeto. Sim, tudo. Tudo. O karatê ele só dá fruto quando associado à vida cotidiana, né? E ele não se limita à academia. Só faz sentido se você puder utilizar o que você aprende no karatê fora do âmbito de academia, fora do âmbito de dojo, fora do âmbito de escola, né? Você tem que levar para a vida. Quando tá todo mundo reunido ali com kimono é fácil, né? Quando ninguém tá te olhando. É isso que é o difícil. Aí entra a questão do caráter. Isso. Sensei, e tem o Dojokun e o Nijokun que são específicos para o karatê. Mas isso pode se aplicar às outras artes marciais, a outras lutas. A gente já sabe que pode se aplicar à vida de uma pessoa normal, mas e as outras lutas? Eu acredito que sim, né? Olha, em especial no que chamamos de marcial, né? Se seguir ali os princípios do Budô, do Bushido, a grande maioria de origens japonesa servem como norteio, como um norte a ser seguido. E eu acredito que o respeito ele cabe em todos os lugares, né? Para um praticante de arte marcial, ele entende que o corpo é a própria arma. E uma vez que você tem uma arma em mãos ou em punho, você deve conhecer o poder destrutivo que ela tem e construtivo também. Então, se você faz mau uso daquele conhecimento que tem, automaticamente você está num sentido inverso da evolução, porque as artes marciais, desde que foram criadas, elas servem não só para a parte técnica, para a autodefesa, mas também para o aperfeiçoamento do ser humano, né? Então, quando você pega ali um praticante de arte marcial que não tem esse norte de respeito, de humildade, de lealdade, de humildade, provavelmente ele não aprendeu uma arte marcial como deveria, provavelmente ele aprendeu uma mera luta. Só bater. Só bater. E não é por aí. A arte marcial, ela engloba outras coisas. O artista marcial, ele tem esse conceito de saber até onde vai a técnica física, que é o bater, e até onde vai os valores morais, né? A gente tem um exemplo do Matida, né, que é o representante do karatê, mais especificamente do estilo Shotokan, e a gente vê que nas lutas dele, no UFC, ele é um atleta do UFC, a gente nota que nas outras lutas, quando o praticante nocauteia o outro, ele continua batendo, né? E só para quando o juiz intervém.
E o Matida é diferente, a gente nota que ele vai lá, nocauteia o adversário. Às vezes E o- para em cima ali. até aqui foi os valores técnicos, agora daqui pra frente é o valor moral. Então cumprimenta, respeita acima de tudo. Se curva ali diante do Esse é o atleta no chão. esse é o verdadeiro artista marcial, na minha opinião. Na minha também. É muito, muito legal esse tema. E algo assim que você já explicou o Nijokun. E agora eu queria que você explicasse o Dojokun, que teve uma breve explicação de cada um ou de um ou outro. Explica pra gente agora os Dojokuns. É como eu falei lá no início, né? O Dojokun, ele é autoexplicativo. A gente não tem muito o que Então, cita explicar. ele pra gente. A gente precisa praticar, né? Precisa praticar, precisa internalizar, fazer com que aquilo faça parte do praticante de karatê. São 5 princípios: esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade ao verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. É autoexplicativo, né? Não tem muito o que falar. A gente nota Precisamos que vivenciar. na vida da gente é uma prova constante, né? Quando ele fala esforçar-se para a formação do caráter, a gente vê as provas que a gente tem, as provas que a gente tem no cotidiano da vida e lembrar, cara, eu tenho que me esforçar para a formação do caráter. Eu tenho que ter fidelidade para o verdadeiro caminho da razão. Existem 2 caminhos, todos nós sabemos, né? Existe o certo e o errado. Eu tenho que ser fiel ao verdadeiro caminho da razão, entendeu? Aí já entra a questão também do... Não existe só um caminho, né? Isso. Existe caminho que às vezes você acha que está certo, mas na verdade é um caminho sinuoso, duvidoso. Talvez você acredite em algo que não é uma verdade. É acreditar, né? O caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Eu costumo dizer o seguinte, para os nossos praticantes, o autoconhecimento, ele é base para que você seja bem-sucedido em tudo na vida. Se conhecer primeiro, conhecer suas limitações e também suas potencialidades, né? Um dos dojokuns que me chama bastante atenção e talvez não é compreendido pela maioria é exatamente esse, né? O fidelidade ao verdadeiro caminho da razão. Quando a gente está falando em verdadeiro caminho da razão, está diretamente ligado ao não se deixar levar pelas emoções, Isso. né? Nossa, é muito... para mim isso é algo muito notório, quando às vezes a gente é frustrado em algo, ou quando algo não sai da forma que a gente quer, que gostaria, ou quando alguém me trata da forma que eu acho que não deveria, às vezes você consegue manter ali o respeito, porque não, respeito, ok, mas guarda aquele sentimento negativo e às vezes acaba desgastando a relação ao ponto de se romper. Mas para o karatê, a gente não deve se deixar levar pelas emoções, a gente deve se deixar levar sempre pela razão. Então coloca na balança, né? O que realmente é aceitável e o que não é aceitável. E sempre buscar, dentro desse contexto, o uso do Dojokun e do Nijokun. Provavelmente ali, aquele momento que você está passando, vivenciando, ele vai ser encontrado ou vai ser citado dentro do Dojokun e do Nijokun. Se você tiver isso claro para você, dificilmente você vai se colocar numa situação de dificuldade ou de hostilidade, porque você vai saber como se portar e como agir em cada uma dessas situações. E hoje em dia as pessoas estão muito impulsivas, né, Sensei? Emocionalmente falando, né? Fragilizadas. O Dojokun é um lema que a gente tem que salientar, que é o cotidiano, né? O não jogar o lixo no chão, viu? Voltou um troco errado, opa, tá errado, entendeu? Ajudar as pessoas, nas pequenas coisas, né? E para finalizar, pessoal, eu queria saber se vocês hoje utilizaram algum Nijokun na vida de vocês. Deixa eu lembrar aqui. Alguns. Eu, por exemplo, eu acho que eu usei um Dojokun. Ontem eu usei. Porque hoje eu tive que aliás, desculpa. Criar o intuito de esforço. Criar o intuito de esforço. Eu coloquei isso em prática desde a hora que o dia amanheceu até agora. Às vezes ninguém nasce, uhul! Ninguém nasce, não, nem acorda, né? Hoje foi um dia que eu tive que pôr em prática o criar o intuito de esforço. É isso mesmo, né? Ninguém acorda dando saltitando de alegria, né? As pessoas acordam com sono e naqueles 5 primeiros minutos que vem esse lema, né? Criar um intuito de esforço. O que eu quero? Eu vou ser vencido logo pela manhã pela cama? Esse é o criar. Ontem eu tive uma situação, teve reunião dos pais, né?
E até comentei com o sensei, tudo dava errado, tudo tava dando errado. A questão, tava chovendo, aí eu parei, eu vim de moto, parei a moto, o carro passando, jogando lama, e na hora a gente fica eufórico, né? Fala, caramba, dá vontade de Conter o sair espírito correndo. de agressão. Conter o espírito de agressão, respeitar acima de tudo. Então, assim, é sempre, como eu falei, nas pequenas coisas da vida que a gente nota o que realmente é o certo ou errado, né? Tem esses lemas a serem seguidos. Como Os eu falei. infortúnios são causados pela negligência. Isso mesmo. Ou é o que você deixou de fazer, ou é o que você fez, né? Por isso que o infortúnio aconteceu. Para mim, né, a gente estava numa conversa ali mais cedo, antes da gente entrar no estúdio, eu falei, olha, o karatê ele só vai dar fruto quando associado à vida cotidiana. O fruto, o que a gente espera do karatê, ele vai ser quando você aprender a suportar esse processo, né? A gente estava falando de propósito, só vive de propósito quem suporta o processo. E Exatamente. não é fácil o processo. Não é Nem fácil, sempre não. é fácil, né? Onde entra o que você falou, cultivar o intuito de esforço. É no fogo bem mais brando que se forja o bom aço. Exatamente, é isso aí, sensei. A espada katana ela é formada por 7 dobras e numa temperatura praticamente que nem outro metal que suportaria. É assim que faz uma espada samurai. Então, se a gente é chamado de samurai, é pela resiliência que temos. É isso, essa questão do dia a dia, constantemente a gente está sendo à prova, sendo posto à prova, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada a você de casa por estar aqui mais uma vez. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Vai lá seguir a gente nas outras redes sociais também. E se você não gostou, eu garanto mesmo que você vai gostar do próximo. É isso Até a aí. próxima. E pratique karatê.